Boa noite, amados irmãos, amigos, aqueles que porventura estejam nos acompanhando nesta noite. Espero que todos estejam bem, cuidados pela mão do nosso Deus poderoso, que tudo controla e que sabe o melhor para cada um de nós. Nós vamos dar continuidade hoje e é a última parte do nosso estudo sobre a fé, com algumas novidades hoje, além de fazermos uma recapitulação bem rápida dos itens anteriores. Na hora própria nós faremos isso, mas nós queremos reiterar aqui nosso agradecimento a todos aqueles que têm se disposto a nos acompanhar nesses momentos. E para tanto eu gostaria de orar nesse instante, clamando a Deus mais uma vez por nossas vidas, por este culto, por esta reunião, que principalmente nós que somos membros da Igreja Presbiteriana de Maricá, entendemos ser uma reunião muito importante. Ela tem nos ajudado a manter o vínculo de amor que temos uns pelos outros. Portanto, são momentos que nós esperamos e aguardamos, uma vez que não podemos estar juntos presencialmente. Num momento como esse, eu louvo a Deus e glorifico o nome do nosso Senhor pela capacidade que deu aos homens para trabalharem com a tecnologia, os inventos, porque só uma mente muito privilegiada, uma mente muito abençoada, é que poderia gerar alguma coisa assim, né? Pois bem, nós vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nesse momento nós queremos rogar ao Teu Espírito Santo que nos conduza nesta liturgia de vida que temos apresentado diante do Senhor. Este serviço cristão que prestamos ao Senhor. Nós desejamos cultuá-lo com a maior perfeição possível, mas sabemos de nossas imperfeições, pelo menos sabemos que somos imperfeitos, mas como esta imperfeição se revela em nós, nem isto nós sabemos. Nós sabemos apenas que o Senhor é misericordioso e aceita o nosso culto, que parte do nosso coração, do nosso interior, e é trabalhado pelo Teu próprio Espírito. Acompanha-nos então, ó Deus, te rogamos, neste ato de culto ao Teu nome santo e glorioso. Permita-nos receber do Senhor também porção suficiente da Tua palavra, que venha nos fortalecer para os embates da vida, sejam físicos, morais ou espirituais. Esta é a oração que nós fazemos, Senhor, agradecidos e certos da Tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos um salmo de número 84, Salmo dos Filhos de Corá. Este é um salmo que revela o anseio do povo de Israel por estar na casa do Senhor. Nós estamos passando momentos assim também. Lembrando que Davi sempre disse, ou dizia sempre, é melhor estar
na porta dos átrios, ou melhor, nos átrios da casa do Senhor, um dia do que estar 1000 dias em qualquer outro lugar. Então eu quero fazer esta leitura com os irmãos. Salmo de número 84. Diz assim o texto: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Tem um cântico circulando aí pelo WhatsApp, no YouTube, em que o autor, eu não sei se é um cântico recente ou se já é mais antigo, realmente eu não sei. Ele diz que o inimigo tentou nos tirar da igreja, construção, templo, mas não conseguiu nos tirar da igreja, porque a igreja somos nós. E o cântico repete várias vezes: a igreja sou eu, a igreja sou eu. E essa declaração é verdadeira. Nós somos a igreja. Estamos sentindo saudade da reunião dos fiéis. Mas a igreja continua viva e exercendo a sua função diante do mundo e diante de Deus. Eu quero convidá-lo, meu irmão, a cantar conosco um hino, o hino de número 318. Há um tempo que nós não cantamos este hino e acredito que é um hino que nos fala sobre firmeza. Então vamos cantar este hino nesse momento. Se você já achou aí no seu hinário, ou quem sabe até já o decorou, porque é um hino muito conhecido, vamos cantá-lo então, hino 318. Vosso Mestre,
avante, pois que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão nas alturas, e as verão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso mestre, porque desanimar os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, andarão sem fadiga, andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já nos venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão sem fadiga, andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias voarão. Amém. É um hino antigo, mas que continua a falar ao nosso coração, sempre, né? E muito próprio para momentos como os que estamos vivendo. Irmãos, eu tenho pedido para que os irmãos estejam registrando os pedidos de oração para que toda a igreja possa orar, não apenas no momento de culto, da intercessão, mas em todo o tempo nós podemos clamar por essas pessoas, como estamos fazendo em nosso culto doméstico, não é? Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos muito gratos pela vida da irmã Rosa. Oramos por ela, estamos orando, toda a igreja, agradecendo a vida dessa nossa irmã tão querida. Então, Rosa, antes já falamos com você, mas agora publicamente desejamos uma vida cheia das bênçãos do Senhor, não só nesse dia em que você comemora mais um ano de existência. Não é todo dia que se faz 30 anos, né, Rosa? Pois é. Mas em todos os dias da sua vida, que o Senhor manifeste sobre a sua vida as bênçãos que Ele tem reservada para os seus filhos.
juntamente com você, abençoe toda a sua família, né? Agora, nós temos alguns pedidos de oração. Nosso irmão Roberto, o marido da Giovânia, né? Todo mundo, para poder identificar que temos 3 Robertos na igreja, ele pediu que nós estivéssemos orando por algumas pessoas do Instituto Estadual do Tórax e também algumas pessoas que trabalham no Pedro Ernesto. Então eu vou citar aqui os nomes das pessoas por quem ele pede oração. Janete, Rosângela e a mãe, Renata, o farmacêutico Anderson, que pelo que eu entendi é esposo da Renata, também está com Covid. Duas pessoas, Marise e Débora, que são técnicas de enfermagem, são as pessoas por quem nosso irmão pede oração. E eu quero lembrar aqui dele próprio, da Renata, né? Por aqueles irmãos que estão trabalhando na área da saúde, não só da nossa igreja, mas hoje eu conversei com a minha esposa sobre o número imenso de pessoas que trabalham diretamente com a saúde, nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, e há um número muito grande de pessoas não só infectadas, mas também que já vieram a óbito. Verdadeiros heróis estão ali buscando salvar vidas e muitos já dedicaram suas vidas literalmente a essa luta. Vamos orar pelos enlutados, vamos pedir a Deus que esteja abençoando os médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, o pessoal da limpeza, nos hospitais, serventes, todas aquelas pessoas que estão ali para servir aos que chegam com a crise agravada, não é? E mesmo que não são graves, mas a todos. Também queremos pedir oração pelo Arthur. A irmã Eliséia pede oração por esse moço, é aluno do filho dela, certamente aluno de música, né? O Caleb é especialista nessa área. Também queremos pedir por Fernanda. Quem faz esse pedido é a irmã Renata. Pede pela Fernanda, que perdeu os seus pais, que eram membros da igreja Nova Vida em Colubandê. A Renata, aliás, a Fernanda trabalha na saúde, parece-me que é enfermeira também. A nossa irmã Vera agradece as orações por sua filha Aline, que já está recuperada, e também a Carla, sua amiga, que já está também recuperada, e o seu esposo, o esposo da Carla, o Fernando, que já está melhor, não está mais naquela crise mais séria, com entubamento, nada disso, já passou por essa fase, está se recuperando, está internado ainda. A nossa irmã Fernanda Santos pede pelo pastor Irapuã. Eu não sei se é pastor presbiteriano ou congregacional, é um pastor, inclusive eu não conheço o pastor Irapuã. A Fernanda está pedindo que oremos por ele, está há 1 mês internado, né? Vamos orar pelo pastor Irapuã. A irmã Fátima pede que oremos pelo seu pai e por seu irmão. Ela anda muito preocupada com o fato de que eles passam a maior parte do dia fora de casa, não é a trabalho não, por outras razões. E voltam, né, com o risco de
terem sido contaminados e contaminar outras pessoas. E ela pede, né, dizendo que eles estão muito ligados, eu não sei se só o pai ou se os dois, à questão da bebida. Então vamos orar por essas pessoas, né? Vamos fazer uma oração nesse momento ao nosso Deus. E você aí, se tem algum motivo, alguma coisa, ore com os seus familiares, mas depois coloque no grupo da igreja, para que nós oremos também, ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, neste momento, ó Senhor, nós queremos nos voltar para o Teu trono de glória em oração, para rogar-te misericórdia sobre estas pessoas que nós citamos aqui. Não apenas aqueles que estão acamados, internados, mas aqueles que estão desenvolvendo a enfermidade, aqueles que estão enlutados porque perderam seus entes queridos. Não deixe, ó Deus, que ninguém traga para si a culpa desta enfermidade. É possível que alguns, por perderem familiares, comecem a imaginar que tiveram culpa nisto. Na verdade, não há. Na verdade, o que existe, ó Deus, é que as coisas acontecem e atingem a todos nós, e nada foge aos teus planos. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a enfrentar tudo isto com fé, com esperança. Ensina-nos, ó Deus, a tomar as providências necessárias, dá-nos forças para isso, para que não entremos nesta contaminação, nem mesmo contaminemos outras pessoas. Nós te pedimos misericórdia, Senhor, por todos os que nós citamos aqui. Rogamos-te que atues na vida de cada um, segundo a tua sabedoria, segundo o teu conhecimento, segundo o teu amor. Dá-nos a certeza, Senhor, de que tu estás no controle de todas as coisas e existem razões que nós não conhecemos para que o Senhor esteja permitindo isto. Só te pedimos que nos dês fé suficiente para suportar esse momento, para aceitar do Senhor, como disse o teu servo Jó. Nós que temos recebido todo o bem de tuas mãos, devemos estar prontos a receber também aquilo que nos parece mal, mas que na verdade sempre tem um objetivo bom em teu coração. O fato de não entendermos isso não exclui a verdade destas palavras, porque elas vêm da tua palavra santa, a Escritura Sagrada. É no nome de Jesus que nós te oramos, rogamos estas bênçãos na certeza que o Senhor Jesus, nosso Senhor, intercessor maior, está intercedendo também junto a ti, para que esta situação se resolva. Guarda a tua igreja, guarda-nos de todo mal. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero voltar ao nosso assunto aqui. E como eu já havia dito logo no início, com algumas, eu vou chamar de novidades, mas na verdade algumas abordagens que ainda não fizemos. Por exemplo, para fazer isso eu preciso citar alguns textos. Hoje nós estamos falando sobre Você tem fé? Parte 3. Hoje é a última parte do estudo. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, verso 28. Romanos, capítulo 3, verso 28. Nós lemos aqui:
depois que Paulo faz uma avaliação sobre a fé em Cristo, contrastando com o que o judeu imaginava, não é? Crendo que o fato de ser judeu lhe dava o direito à salvação. Então Paulo chega no verso 28 e diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, os judeus acreditavam que essa salvação, essa justificação vinha pelas obras. E Paulo diz que não. Bom, vamos continuar. No capítulo 4 de Romanos, o verso 16, nós lemos assim: ainda falando sobre a lei, né, e a graça. Essa é a razão porque provém de fé, ou seja, a justificação, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. É da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então vamos continuar ainda no capítulo 5, verso 1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Efésios. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu estou lendo esses textos, vou ler mais uns dois aqui, para que nós entendamos e pensemos nesse fato. Fé salvadora e fé para realizações. Ok? Estamos falando aqui de fé salvadora. Fé para a salvação, para a justificação. Agora, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a fé é dom do Espírito Santo para que ninguém se glorie. Então, Deus não quer que ninguém se glorie que se salvou pela fé. Ah, eu me salvei porque eu tenho muita fé. Não. A salvação é pela fé em Cristo, é uma fé salvadora, movida pelo próprio Espírito Santo que nos move a ter fé na obra redentora, vicária do Senhor Jesus. Mas vamos continuar aqui. Agora vamos voltar para os evangelhos. Vamos voltar para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. O verso de número 20. E ele lhes respondeu, isso é quando os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Jesus diz, ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, é que vocês não conseguiram expulsar os demônios desse jovem. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui já é a fé com respeito a realizações. Realizar alguma coisa. Depois, o capítulo 21, mais à frente um pouco, ainda em Mateus, verso 21. Esses textos que eu estou lendo agora vão falar sobre grão de mostarda. Capítulo 21, verso 21. Jesus, porém, e essa agora é sobre aquela figueira sem fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela parecia ter frutos.
a folhagem muito bonita. Jesus se sentiu ali enganado por ela e deixou uma lição muito grande sobre isso, a aparência e a realidade. Então os discípulos ficaram espantados quando voltaram e viram a figueira seca. Aí Jesus lhe respondeu dizendo: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Ok? Vamos para os últimos versos. Avance aí o texto de Marcos, capítulo 4, o verso de número 31. Agora Jesus está falando uma parábola. Ele está comparando a mostarda, o grão de mostarda e a árvore da mostarda com o reino dos céus. Então ele diz, verso 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Agora, Evangelho de Lucas, para encerrar, capítulo 13, verso 19. A repetição da parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então Lucas, agora 17, é o último texto, verso 6. Onde Jesus vai dar uma lição sobre perdão que se deve a um irmão. Os apóstolos reclamaram dizendo ao Senhor, ou pedindo ao Senhor, aumenta-nos a fé. Veja bem, eu quero que os irmãos gravem esse termo, aumenta-nos a fé. Em outro momento Jesus disse para eles, homens de pequena fé, quando do barco estava quase sossobrando, mas aqui ele diz, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Por que eu estou lendo esses textos? Nós estamos fazendo um estudo em cima do versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, mas estamos pedindo socorro ao capítulo 10, onde nós retornamos e lemos uma série de textos. Vamos lá para Hebreus. O capítulo 11, nós falamos um pouco sobre o capítulo 10, agora estamos abordando o capítulo 11, vários versículos, para mostrar essa diferença entre a fé salvadora e a fé para realizações na nossa vida cristã. Por que eu fiz questão de ler esses versos? Porque estes versos dizem que esse tipo de fé que nós estamos falando sobre realizações, ela pode ser pequena ou grande. A fé salvadora não. Não tem essa de, bom, eu só vou me salvar se a minha fé for grande. Não. Essa fé salvadora é plantada no coração para crer de uma vez por todas, no sacrifício de Cristo, então você está salvo. E não é uma fé que você opera. Ela vem
do Espírito Santo, é dom de Deus, e para que ninguém se glorie. Agora, nós temos falado aqui sobre várias práticas que vão provar que nós temos essa fé, que está descrita em Hebreus 11, 1. Todos esses textos aqui, que vai até o verso 40. Mas com respeito ao grão de mostarda, recentemente, não tem muito tempo, aí uns 6 meses atrás, não, tem mais. Um rapaz, querendo desacreditar a Bíblia, disse que a Bíblia, vou apontar um erro da Bíblia. Também só apontou aquilo que ele achava que era erro. E ele disse, Jesus fala uma mentira. Ele diz que a semente de mostarda é a menor semente sobre a terra. E é mentira, porque a menor semente que nós temos é a semente do morango. E aí criou uma celeuma danada. Não sabe aqueles pontinhos pequenininhos que você vê em volta do morango? Aquelas sementinhas é realmente a fruta. Aquela sementinha é a fruta. É o fruto. O que tem aquele vermelho todo, aquilo é uma polpa protetora. A mesma coisa acontece com o caju. São as duas frutas, vou chamar de frutas, porque nós acostumamos assim, cuja semente fica do lado de fora. A semente da mostarda tem em média 2 milímetros de comprimento, de tamanho. A semente do morango tem 1 milímetro. Então, se você olha isso, faz essa medida, e Jesus diz que a da mostarda é menor, inadvertidamente você vai dizer assim, então Jesus não sabia o que estava falando. Só tem um detalhe aí. Primeiro, na época de Jesus não existia morango, nem em Israel e nem no mundo inteiro. Não havia morango. O morango é resultado de um cruzamento e de um enxerto de frutas silvestres, de plantas silvestres, vindas da América do Norte para a França. E na França, em 1740, esse cruzamento e esse enxerto produziu o morango. Jesus falou 1740 anos antes que a menor semente que havia sobre a terra era a mostarda, e ele estava certo. Estava correto. O que nós temos hoje no morango, aquela sementinha, que o nome nem é semente, é um outro nome que me falha a memória agora, que eu também não sou computador, vocês vão me desculpar. Aquela sementinha tem um outro nome, eu não estou preocupado com isso, mas é chamado de semente mesmo. Aquela sementinha do morango tem 1 milímetro, a da mostarda tem 2 milímetros. Então, o morango hoje apresenta a menor semente. Só que é resultado de um cruzamento e de enxerto de plantas, de frutas silvestres vindas da América do Norte para a França. Foi na França que surgiu o morango, em 1740. Jesus não estava errado, estava certo. Agora imaginem vocês, Jesus falar com os discípulos, olha, a menor semente que nós temos hoje é da mostarda, mas em 1740 na França, vão fazer um cruzamento de frutas, tá? Que vai ter uma semente menor do que essa. Imagine vocês. Então esse moço, coitado, não sabe nada. Desculpem a expressão que eu vou usar, é um bobo. E todo mundo que tenta ridicularizar a palavra de Deus, tenta lutar contra o Senhor, acaba assim, se revelando uma pessoa sem conhecimento. Muito bem. Tem um detalhe aqui. Jesus não está dizendo que os discípulos não tinham fé. Diz que a fé deles ainda era pequena e precisava crescer. Mas como é isso? Fé grande ou pequena? É exatamente o que eu estou colocando nesses versículos que eu tenho analisado. Desde o versículo 2, nós já chegamos ao versículo 16. Ok?
versículo isso, do 13 a 16. A semente do morango chama-se aquênios. Aquênios. Mas esquece isso, vamos deixar esse conhecimento para lá. O que eu quero enfatizar é o seguinte: a mostardeira, a árvore da mostarda, é uma hortaliça. Agora, não sei se você já viu uma árvore de mostarda, ela é quase do tamanho do meu pé de jamelão. É algo extraordinário, grande, muito grande. Por isso que Jesus diz que ela, quando ela é plantada, é a menor semente. Mas quando ela cresce, até os pássaros vêm fazer ninho em seus galhos. Ela gera uma sombra maravilhosa. Ela dá proteção aos pássaros. Não é uma árvore onde qualquer outro animal pode chegar facilmente, não. E Jesus disse lá que era uma hortaliça. E é uma hortaliça. Não é uma árvore comum. É uma hortaliça. E a maior de todas as hortaliças no planeta. Não tem hortaliça maior do que a mostardeira ou o pé de mostarda. Então, o que resulta isso? Resulta no seguinte: eu disse no início do estudo que a fé é construída. A fé é uma sequência de vida, de experiências. A fé que realiza as coisas. A fé que nos dá vitória em muitas áreas de nossa vida. Não é uma lâmpada de Aladim maravilhosa que você diz: hoje eu vou ter fé e vai acontecer isto e aquilo. Não, não é assim que funciona. A fé realizadora, ela é fruto, resultado de um processo. É um processo. E nesse processo eu apresentei para os irmãos o seguinte: a fé gera testemunho. Como é que pode uma pessoa que não dá testemunho ter fé? É mentira. A sua fé é falsa. Lembra o que Tiago falou? Que a fé sem obra é morta. Não tem. Uma coisa depende da outra. No verso 3 eu disse que a fé admite a criação. A fé tem que admitir a criação. Falamos bastante sobre isso. Falamos que a fé leva à adoração. Eu não entendo como algumas pessoas dizem que têm fé, mas não gostam da igreja, não cultuam, não vão aos cultos, não nos trabalhos de adoração, nos momentos em que são reservados para adorar a Deus, e às vezes nem em casa. Aí diz: eu tenho fé. Não tem nada. E se tiver uma fé muito rasa, muito pequena. Depois nós falamos que a fé agrada a Deus. Falamos sobre Enoque. Enoque andou com Deus, né? Comentamos isto, e Deus se agradou dele. Fizemos algumas perguntas no decorrer do estudo. Será que Deus está se agradando de você? Aí você quer exercitar alguma coisa pela fé, quer vencer alguma coisa pela fé e não consegue? O inimigo manda você duvidar do poder de Deus. E o problema é todo seu, meu irmão. O problema é todo meu, não é de Deus. Agora, eu não quero adorar a Deus, mas quero que as coisas se concretizem para mim, se realizem para mim. Eu não quero obedecer, eu não quero testemunhar, mas eu não quero agradar a Deus, não faço esforço para agradar a Ele com a minha vida, mas quero que as coisas se realizem na minha vida. Aí eu digo pela fé. Essa fé que essas igrejas vendem por aí, essas igrejas, e me desculpem aqui a citação, mas eu não vou deixar de falar. Essas igrejas neopentecostais, a maioria delas, vem de uma fé falsa. Aquilo não é fé. Então nós falamos, em último lugar, dos versos 13 a 16, que a fé, ela, ao longo da nossa vida, que dizemos que é uma vida de fé, nós precisamos entender que Deus está conduzindo a história. Eu não sei o que está acontecendo com esse Covid, não sei por que Deus permitiu. Ele poderia acabar com isso agora? Poderia. Eu não sei quais os objetivos santos e perfeitos do nosso Deus, mas eu tenho que crer que Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está permitindo. Ele é sábio, Ele conduz a história, Ele tem o controle de todas as coisas, de todas as nações. Isso é fé. É necessário fé.
fortalecida, fé robusta, fé experimentada ao longo da vida para aceitar uma coisa dessa que eu estou falando. Por essa razão, muitos não vão aceitar. Talvez alguém que esteja me ouvindo vai me chamar de louco. Ah, isso é loucura. Mas não é. A verdade, isto é uma declaração de que eu tenho fé, o Filho de Deus precisa ter fé, porque nós cremos num Deus que conduz a história e conduz com sabedoria e perfeição. Hoje nós vamos falar sobre 3 novas razões que estão no capítulo 11 de Hebreus, que justificam o verso 1. Então vamos lá. Eu já disse que nós temos que estar submissos aos planos, à sabedoria e ao domínio de Deus. Os versos de 23 a 29, do capítulo 11, vão nos mostrar uma coisa extraordinária, ou seja, que a fé conduz o nosso destino, nossa vida e nossa história. É diferente de você dizer que a fé é submissa. Mas nós precisamos crer. A fé nos leva a admitir que nosso destino, nossa vida toda e nossa história está sendo conduzida por Deus. Existem tantas coisas que eu poderia falar para os irmãos sobre isso. Tantas coisas, experiências minhas, de outras pessoas. Mas eu tenho certeza que os irmãos vão alcançar bem. O presbítero Clay, ele passou hoje para mim uma história sobre um pastor. Então, resumidamente, o pastor, ele chegou num lugar, foi pregar num ponto de pregação e tal, e não tinha ninguém lá. De repente entraram 3 crianças, depois entrou um casal, sentou-se lá atrás, e depois entrou um homem com um pedaço de corda na mão. Mas ele, como servo fiel, não se incomodando com o número de pessoas, esse homem inclusive estava muito sujo, ele pregou, encerrou o culto e passou. 5 anos depois, Deus deu vitória àquele homem, a igreja já estava boa, com bastante gente, já tinha lá diáconos e tal. E tinha lá um grupo de pessoas. E o pastor comentou isso, que mesmo naquela noite, quando ele chegou em casa, ele falou com a esposa, foi o dia mais fracassado da minha vida, foi o dia de hoje. Tudo deu errado. E ainda por cima, quando ele ia para casa, 2 assaltantes o assaltaram, 2 homens o assaltaram, e ele passou apertado com aquilo, chegou em casa arrasado. E ele contou essa história 5 anos depois na igreja. Aí um casal levantou e disse, pastor, aquele casal daquele dia somos eu e o rapaz falou, e a minha esposa. E as crianças que estão aqui são aquelas crianças que estavam naquele dia. Porque naquele dia nós resolvemos nos separar e íamos deixar as crianças aqui na igreja. Mandamos eles entrarem primeiro e nós íamos resolvemos assistir aqui esse trabalho e depois ir embora e largar tudo. Só que sua mensagem foi tão poderosa, impactou tanto que nós reatamos e hoje nós vivemos bem, nossa família está bem, nós temos recursos, nossos filhos estão aí, nós estamos firmes na igreja e uma bênção. Então aquela noite foi uma noite de vitória, pastor. Nisso, um homem que levantou um outro homem e disse, eu sou aquele homem que estava com aquela corda. Eu saí de casa para cometer suicídio. E quando eu fui cometer suicídio, a corda arrebentou. E eu saí desesperado procurando uma corda e passei aqui em frente e pensei, bom, eu vou ver o que está acontecendo aí. E o sermão do Senhor naquele dia foi tão maravilhoso, mudou a minha vida. Eu não cometi suicídio e hoje eu sou o empresário mais rico da região aqui. E homem salvo por Deus. E aí, depois que ele deu esse detalhe, o diácono que estava lá atrás falou assim, eu também quero dizer que naquela noite eu estava aqui.
E eu quero dizer para o senhor que eu sou um daqueles assaltantes. O outro colega meu morreu, mas eu me converti, porque aquela bolsa que nós roubamos do senhor tinha uma Bíblia. E eu passei a ler aquela Bíblia. E eu me converti, e hoje estou firme na casa do Senhor. Então, irmãos, aquilo que aquele homem imaginava ser o dia mais fracassado da sua vida, estava sendo conduzido por Deus. E tornou-se o dia mais glorioso da vida dele, ele não sabia. Então, como eu não sei, você não sabe, nós não sabemos o que é que Deus está preparando para amanhã na nossa vida, nós não podemos perder a fé. Temos que acreditar que nosso destino, nossa vida, está nas mãos de Deus. Tem uma música popular que diz assim, o que será, era até música de carnaval, eu acho. O que será amanhã? Responda quem quiser. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Prestaram atenção? Um homem, ou sei lá se foi um homem ou mulher que fez essa música, ímpio, porque fez para o carnaval, não era hino de louvor a Deus, disse isso. Como será o amanhã? Responda quem quiser. O que irá nos acontecer? Nosso destino será como Deus quiser. E Deus quer o melhor para cada um de nós. Amém? Então a fé nos conduz a essa consciência. Ou seja, nosso destino está nas mãos de Deus. Nossa história está nas mãos de Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. Agora, nos versos 30 e 31, nós temos uma maravilha de declaração. Olha só. Verso 30 e 31. Pela fé, veja bem o que está escrito aqui. Pela fé, mas que fé? Aquela fé construída, aquela fé solidificada, aquela fé que foi aprendendo a viver na intimidade com Deus, andando com Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Esta fé construída. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Mas é uma fé demonstrada pelo líder, Josué, que tinha essa fé quando entrou na terra de Canaã como espia. Os outros 11, Caleb e os outros 10. Lá ele já demonstrava essa fé foi solidificando. Essa certeza foi crescendo, sendo trabalhada por 40 anos. No verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Irmãos, eu não acredito. Sinceramente, eu não tenho nada para provar o que eu vou falar. Eu não acredito, tá? Que Raabe fosse uma pessoa que não exercitasse a fé. Não exercitava como os hebreus. Mas ela conhecia a história dos hebreus. Ela conhecia a realidade dos hebreus. E ela já acreditava nos hebreus antes de eles irem para lá. E no Deus dos hebreus antes de Josué com os espias entrarem ali. Muito antes. E mesmo que não seja, esta fé que Raabe demonstrou está mais para a fé salvadora do que a fé para a realização de alguma coisa. Agora, a derrubada das muralhas de Jericó, assim como tantas outras histórias que nós temos na Bíblia, esta fé derrota os inimigos, visíveis e invisíveis, porque se há uma coisa que que nos tira o sono, é a possibilidade de sermos vencidos por algum inimigo. E muitos cristãos, muitos, não são poucos não, têm muitas derrotas na sua vida porque não sabem desse segredo, da construção da fé realizadora. Não sabem. Não experimentaram. Eles veem outros conquistando coisas, veem outros cujos inimigos são derrotados e falam, por que o meu inimigo não é derrotado? Por que eu não conquisto isto ou aquilo? A pergunta que fica é, você tem fé? Uma fé adoradora? Uma fé submissa? Uma fé que agrada a Deus? Uma fé que é construída como a semente de mostarda,
que é pequenininha quando é plantada, mas ela vai crescendo, 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 torna-se uma árvore gigantesca. É isso que Jesus está falando. A fé é assim. A fé, ela pode ser pequena num estágio inicial da sua vida cristã, mas ela tem que crescer. E você só vai conseguir realizar as coisas que Deus já determinou, que você pode realizar, como Jesus falou para os discípulos. Se vocês tiverem fé, vocês vão poder realizar coisas maiores do que as que eu realizei. Mas só se essa fé crescer, se solidificar, através de uma experiência de intimidade com Deus, de vida diante de Deus. Nesse momento, você não precisa ter medo de inimigo nenhum. Seja inimigo visível, seja inimigo invisível, eles vão cair por terra, na sua frente. 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, ninguém vai resistir à vida, à pessoa de fé. Fé robusta, fé que cresceu, que se agigantou, fé que andou por esses caminhos que nós estamos colocando aqui. Mesmo porque, irmãos, nos versos 32 a 40, a fé se apresenta como alimento e sustentação do povo de Deus. Olha aqui, ó, do verso 32 ao 40. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sem fé, você não enfrenta nada disso que nós lemos aqui. A fé é aquela sustentação no momento da aparente carência financeira, da enfermidade, dos ataques do inimigo, dos problemas sociais, familiares, seja o que for. A fé é o alimento e a sustentação espiritual dos filhos de Deus. Se você não iniciar um processo de construção da fé, quando essas coisas vierem sobre você, sobre nós vamos ser derrotados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível resistir. Todas essas coisas que nós lemos aqui, que atacaram, que tentaram destruir o povo de Deus, nada disso os destruiu, nada disso destruiu a sua esperança. Eles morreram com essa esperança firme, vívida em seu coração, porque tinham fé. Agora, quem não tem fé, basta uma gripezinha, basta um dia, uma coisa dando errado, aparentemente, uma coisa, para que a pessoa abandone a igreja, abandone a palavra, abandone Deus, abandone a oração, abandone a leitura, abandone as boas obras, abandone tudo. Às vezes basta uma coisa, uma coisa. Esses homens e mulheres sofreram muito, mas todos eles suportaram tudo, porque tinham fé. Mas não uma fé que era sazonal, uma fé que um dia eles tinham, no outro dia não tinham. Não, era uma fé que estava plantada em seu coração, independente do que acontecesse. Eles nunca abdicaram dessa fé. Você tem fé, meu irmão? Você tem dado bom testemunho? Você tem buscado adorar firme e constantemente o seu Senhor? Você tem buscado agradar a Deus? Você tem sido obediente ao Senhor?
Você tem acreditado que a história conduzida por Deus vai sempre nos levar ao melhor? Isso é um ato de fé. Você está certo de que tudo que está acontecendo com você é fruto de um projeto divino, é um plano divino para a sua bênção, para a nossa bênção? Você tem visto seus inimigos sendo derrotados? Você se alimenta da fé? Como é que você tem enfrentado os problemas da vida, as situações? Com desespero, com ansiedade ou com fé? Se você responder com sabedoria a cada uma dessas questões, aí eu vou dizer, você tem fé. Porque a pergunta do estudo é essa. Você tem fé? Tem certeza de que você tem fé? Se tem, e eu espero que tenha, Deus há de abençoá-lo constantemente, diariamente e eternamente. Não tem dúvida quanto a isso. A fé não é apenas uma certeza momentânea. A fé é uma certeza daquilo que não existe, que é uma realidade para nós, desde que ela tenha sido construída como uma semente de mostarda, pequenininha, a menor semente, segundo Jesus colocou, e que chega a ser a maior hortaliça sobre a terra, onde os pássaros vêm se aninhar em seus ramos, buscando proteção. Eu tenho sido ramo de proteção para as pessoas com a minha fé? Espero que sim. Espero que você também tenha sido, esteja sendo. Eu rogo a Deus que nos abençoe, que nos prepare o coração para vivermos esses dias difíceis com fé. E esta fé que nós colocamos aqui nos sustente. Esta fé que há de nos sustentar até o dia em que Deus revelar os seus propósitos em nossas vidas, seja com a Covid-19, seja com qualquer outra coisa. Mas a fé não pode abandonar o nosso coração. Eu quero encerrar essa palavra orando com você, convidando para que estejamos no domingo reunidos novamente para o culto vespertino, né? Eu quero agradecer aqui algumas pessoas, o Eli Vargas, pessoas que estão nos assistindo, que alguns não são conhecidos de vocês, né? O Carlos José Ramos Pacheco. O Carlos José foi meu aluno, tá? Carlos, Deus te abençoe, viu? Eu acho que foi aluno de grego, acho, não tenho certeza. O nosso irmão Silas, nós vamos lá da igreja de Ipatinga, da igreja que eu pastorei, a primeira igreja de Ipatinga. Silas é uma pessoa maravilhosa, né? Há tanta saudade em meu coração, no coração da Norma, tá? O nosso tio, Mário Boechat, nós chamamos carinhosamente de Maloca, lá em Alcântara, junto com a Graça, sua esposa, a nossa prima Isabelle, nossa irmã Elza, lá de Miguel Camon, lá longe, 2.200 quilômetros daqui até lá, estão nos assistindo, né? A nossa prima lá de Vitória, a Rita Macedo, nossos irmãos também, tios nossos, a Beatriz e o Levi. Enfim, meus irmãos, há um número muito grande de pessoas, vários estados e até fora do Brasil, que estão aí nos acompanhando, e nós agradecemos. Convidamos para no domingo às 19h30 estarem novamente conosco. Deus os abençoe rica e poderosamente, né? Eu estou vendo aí você, Carlos, colocou aí o amém, o irmão Genilson também, viu? E Carlos José Ramos. É isso mesmo, pastor, ou seja, fui seu professor de grego, ele botou ali, eu estou lendo aqui. Tá bom, irmãos, vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, queremos agradecer-te, ó Pai, pela manifestação do teu poder em nossas vidas, agindo com teu Espírito para que a fé fosse plantada em nosso coração, a fé que temos no sacrifício vicário do Senhor Jesus. E por essa razão nós podemos nos declarar
salvos eternamente em Cristo nosso Senhor. E esta fé não é uma construção nossa. Esta fé não é uma decisão prioritária nossa. Esta fé é um dom do Senhor, que escolhe soberanamente e nos chama no tempo próprio para nos curvar diante do teu poder e da obra de Jesus. Mas também, ó Deus, nós te agradecemos pela fé realizadora, aquela fé que tem nos permitido viver experiências maravilhosas aqui na terra, no seu reino aqui na terra. Ó Deus amado, quantas maravilhas! O Senhor mesmo profetizou isso na pessoa de teu Filho Jesus. Quantas obras maravilhosas foram realizadas até hoje pelos seus filhos através desta fé robusta, esta fé que, mesmo tendo sido plantada bem pequena como uma semente de mostarda, hoje é uma fé gigantesca, uma árvore frondosa. E por esta razão, tantas vitórias e tantas realizações têm acontecido em nossas vidas. Rogamos que continues a alimentar esta fé em nós, nos levando a te adorar, servir, ser obedientes, buscar santidade, buscar cumprir a tua palavra, ó Deus, para que esta fé se agigante cada vez mais em nosso coração. Nós te oramos assim, certos da tua bênção, em nome de Jesus e agradecidos eternamente. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós queremos encerrar com a bênção apostólica nesse momento. Eu só espero que o Isaac, não me cobre. O Isaac é o menino da nossa igreja, que quando eu impetro a bênção e não canto tríplice amém, lá na porta ele é pequenininho, pivetinho de 3, 4 anos, ele me escolhe e diz, o senhor não cantou amém. Então, Renato, se você estiver ouvindo aí, explica para ele que não dá para cantar sozinho, porque tem que cantar a igreja toda, né? Tá certo? Vamos à bênção então. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Até domingo, 19